Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aula a introdução do Novo Testamento. Nós já fizemos a aula 1, 2 e 3. Vamos prosseguir agora com a aula 4, depois a aula 5, depois a aula 6, para quem sabe contar, a aula 7, e vamos em frente. Estudar o Novo Testamento é ter uma ideia de como procedeu a igreja cristã nesse tempo todo, não é? E veja que na nossa matéria nós estamos dando uma sinopse geral, porque a matéria é muito ampla, ali tem doutrina, ali tem historicidade, ali tem geografia, ali tem arqueologia, sociologia, paracretologia, e olha, é muita coisa que envolve essa matéria. Portanto, nesse primeiro momento, nós estamos tratando, também não é superficial também, né? Não é uma coisa média. A gente vem de cima para baixo, aprofundando, e no decorrer da nossa matéria, ela vai se repetir, nesse caso, então trazendo para você mais novidades, mais profundidade, até porque se você aprender tudo de uma vez, fatalmente você vai esquecer, né? Ou vai ter problemas de memória para assimilar tanta coisa. Então vamos devagar, você vai aprendendo devagar, aos poucos você vai assimilando conhecimento, você vai até ministrando isso nos seus cultos, onde você liderar, então vai ser muito proveitoso para a sua vida. Vamos continuar estudando as cartas não, os livros, né? Não, aí tem carta, tem epístola, mas os livros, vamos falar do modo geral, os livros. A gente está estudando um pouco do autor, o assunto da carta, a data aproximada que ela foi escrita, né? E como aponta para Cristo, e assim vai. São informações importantes e tem informações também que são informações assim que você pode usar fora do que eu estou falando, informações acopladas, né? Então, por isso que é muito bom você trazer a sua caneta, o seu papel, escrever. Antes eu falava assim, traga o teu tablet, traga o seu celular. Não, escreva. Daqui a pouco a humanidade não sabe mais escrever, né? Está desaprendendo, já desaprendendo tanta coisa, já andamos para trás de tanta coisa, em valores morais, sociais, familiares. Então, a última coisa seria perder a escrita, né? Que é onde tudo começou. Mas, bom, quem trouxe a apostila? Vamos carregar aqui no screen a nossa apostila para ter ideia que você está dentro do nosso texto aqui, para você acompanhar a apostila. Agora a aula 4 da apostila de introdução do Novo Testamento, e você vai acompanhar comigo aqui essa fase da apostila. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, se eu consigo um pouquinho mais. Opa, agora sim. Consegui. Vamos estudar, então, Gálatas, Efésios e Filipenses. Deixa eu até corrigir isso aqui está errado. Gálatas, Filipenses não tem acento, não, né? Agora ficou melhor. Efésios tem um acento lá porque ficou meio portuguesado, né? Eu acho que Gálatas também. Se eu arriscar, mas estamos aqui para aprender. Como a aula não é de português, eu posso ficar à vontade com vocês. Gálatas, ok? O livro de Gálatas, o autor do livro é o apóstolo Paulo, né? A data é de 49 depois de Cristo, claro, sempre depois de Cristo. Qual que é o assunto deste livro? Segundo William Berkeley, alguns compararam a carta aos Gálatas como uma espada flamejante brandida pela mão de um grande espadachim. Olha que termo até erudito, né? Paulo a escreveu para responder a um ataque contra ele em seu evangelho. Se esse ataque tivesse tido êxito, o cristianismo se teria convertido em outra tantas seitas judias, ou em algo dependente da circuncisão e da observância da lei. Ou seja, ou seria pelo legalismo, né? Ou pelas heresias, ou pelas seitas na época que existiam já. Em vez de ser algo de graça, da graça. É estranho pensar que se os adversários de Paulo tivessem levado a cabo seus propósitos, o evangelho poderia ter ficado para os judeus e nós jamais tivéssemos tido a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. Então, vamos lá.
Não sei se você sabe, mas quando nasceu a igreja, ela nasceu já com algumas sombras de algumas religiões que já existiam. Por exemplo, gente, você sabia que a ressurreição já era a matéria dos egípcios antigos? O egípcio antigo já falava em ressurreição. Aquela parte que Osíris se afoga e morre, a Ísis vai lá e ressuscita ele ressuscita em partes, né? Em 14 partes do corpo, não o corpo inteiro. Aí vem o evangelho e Jesus ressuscita por completo. A questão batismal, do batismo, purificação, os essênios já faziam, mas agora seria em Cristo. Aquele princípio da ceia, de comer juntos e tomar ali os elementos da ceia, não como um Santa Ceia, mas já existia isso no zoroastrismo, bem antes de Cristo. A igreja vem para corrigir tudo isso aí, porque era tudo que o diabo sabia que a igreja ia fazer, ele lançou genéricos, né, para confundir a igreja. Por isso que Cristo, o Senhor falou assim, ó, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, quando ele fala que é a verdade, ele está respondendo aos gregos, porque a busca principal da mitologia grega era a verdade. Como eles não conseguiram achar, Jesus disse, eu sou a verdade que vocês estão procurando. Então, Paulo, nesse texto aqui, ele foi, graças a Deus, ele foi uma obra de Deus para reverter o quadro. Senão, a igreja teria se tornado o judaísmo, né, igrejoide, ou a igreja teria se tornado uma seita como eram aquelas outras. E tanto Paulo como os apóstolos conseguiram manter o brilho do evangelho, a novidade do evangelho, o poder do evangelho, a salvação do evangelho, coisa que o evangelho tinha que nenhuma religião tinha. Como eu disse há poucos minutos, que na ressurreição deles lá, eram partes que ressuscitavam. E não como Cristo ressuscitou o corpo inteiro, inclusive o de Lázaro, né? Estava 4 dias cheirando mal, mas você imagina como foi essa ressurreição aí de Lázaro. Então, e outra coisa também, depois que nessa igreja, aconteceu chamadas igrejas híbridas. Eu acho que você não sabe disso, porque nós vamos depois voltar nesse assunto. Mas deixa eu dar uma pincelada. Nasceram as igrejas híbridas, onde eles comungavam com o cristianismo e partes do judaísmo. Foi por isso que depois os doutores da lei, né, os judeus, acabaram por fundar escolas e se separar veementemente das igrejas, né? E depois as igrejas também criaram seus mosteiros para se diferenciar do mundo. Olha só que interessante isso. Mas salvaguardou que não houvesse uma igreja híbrida em nossos dias. Apesar que está meio híbrido o negócio, né? O pessoal está rejudaizando. Você pode falar isso, né? Estão judaizando de novo a igreja. Ok, vamos à razão principal da carta. O fato básico que está atrás desta epístola é o seguinte: o evangelho de Paulo era um evangelho de livre graça. O apóstolo cria de todo o coração que ninguém poderia ganhar jamais o favor de Deus sem a experiência da graça. O que ele corrobora também lá em Romanos, né? A graça aí sempre o tema central do apóstolo Paulo. Vamos à carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, não? Eu já estive lá nessa cidade, chegando na Turquia. Lá também passou a igreja, que recebeu também uma das cartas de Jesus, lá do Apocalipse. O autor é Paulo também, o local é Éfeso, na Turquia. Era uma próspera cidade, perto do porto marítimo da Ásia Menor. Era uma colônia e constituía-se rota obrigatória de caravanas para o Oriente. Então, quem passava para ir para o Ocidente, para o Oriente, inevitavelmente teria que passar por Éfeso, não só pelo porto, mas pelo poder que a cidade exercia, né, naquela região. A data dessa carta está entre 61 a 63. Quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, por isso a carta é considerada uma das cartas da prisão. Então, ele estava preso em Roma, mandou essa carta para Éfeso. Ele escreveu a carta de Éfeso, ele não escreveu em Éfeso, escreveu em Roma. E aí ele manda a carta para Éfeso, porque ele estava preso lá em Roma. No ano 64 ocorreu o incêndio de Roma, e provavelmente na primavera de 63, Paulo foi liberto da prisão. Portanto, um ano antes, né, Paulo teria sido liberado da prisão. Então,
esse incêndio foi provocado por Nero, né? Nero provocou o incêndio. Mas Paulo volta para a prisão e vai ser morto depois, né? Pelo menos ele volta para ser decapitado. De qualquer forma, ele não escapou dessa prisão em Roma aí. Para quem a carta é destinada, gente? Com base no trecho do primeiro verso, Efésios 1:1, que diz: aos que estão em Éfeso. O grifo aí é nosso, tá? O ponto central é que a expressão em Éfeso não se encontra na maioria dos manuscritos mais antigos. Ou seja, Paulo parece ter omitido a localização geográfica de seu destinatário. Eu pergunto, mas então por que tem lá se Paulo não escreveu? Bom, isso é uma escola de estudiosos que afirmam Paulo não ter colocado o nome das cartas no manuscrito mais antigo, certo? Mas quando você começa a ler o texto da carta, o assunto, o bojo da carta, você percebe que é o pessoal de Éfeso. Então, alguém, de repente um copista, um amanuense, colocou o destino da carta lá. Não mexendo na doutrina, não mexendo na vértebra do evangelho, não mexendo na essência da doutrinária, então os amanuenses poderiam acrescentar datas, colocar um nome ou outro e a cidade, então não era nenhum tipo de problema, ok? Vamos ver agora a carta aos Filipenses. Essa carta tem algo muito legal nela. A carta é a carta da alegria, né? O autor é Paulo. A data é 56 depois de Cristo. É uma carta também que é sobre gratidão. É uma carta que também, vou colocar um que aqui. Opa, agora eu consegui abrir esse programa aqui, ó. Que também é sobre gratidão. Qual que é o panorama da carta? O apóstolo manifesta uma grande alegria no Senhor, porque pela ajuda financeira que os fiéis de Filipos lhe enviaram, os mesmos estão merecendo participar da graça da qual ele está gozando por causa da prisão que suporta na alegria do Espírito Santo, por sofrer por causa do Evangelho. Gente, olha, aos olhos do mundo isso é um contraste, né? Aos olhos do mundo seria até um paradoxo isso aí. Mas Paulo se alegra na prisão. Paulo se alegra e estende alegria para os irmãos que participam, né, de certo, e são participantes do sofrimento de Paulo, né, também são participantes da alegria de Paulo, mesmo na prisão. Meu Deus, que nível espiritual que eles estavam, que a gente precisa chegar um dia, né? Notamos, todavia, em Filipenses 4:2, que Paulo fala expressamente de uma situação lamentável. Duas das suas cooperadoras na evangelização, por falta de prudência, implantaram uma contenda na comunidade. Paulo, então, escreve a sua carta no intuito de sarar a divisão que se criou. Ele a considera considera grave, porque mina a harmonia, né? No caso, coloca minas de bombas de harmonia, né? Para estourar, de sentimentos que deve existir entre os fiéis de cada comunidade local. Então, deixa eu melhorar aqui o texto. Ele considera grave porque mina a harmonia de sentimentos que deve existir em isso. A harmonia que deve, o que deve existir é a harmonia, não a confusão aí, né, na comunidade. Isso lhe oferece a oportunidade de se estender sobre o que realmente agrada a Deus na vida cristã. É interessante que nessa carta, Paulo fala assim: filhinhos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque para Paulo, a alegria, a felicidade não era o momento, não era a soltura, não era uma posição, um status quo. Para Paulo, a felicidade, o bem-estar era uma pessoa, era Jesus. Porque se a gente confiar nas coisas à nossa volta para ter felicidade, para ter alegria, a gente vai se decepcionar. Mas quando estamos colocados em Cristo, não decepciona. Então, para Paulo, a alegria não era a circunstância, o momento, a alegria era uma pessoa. Essa pessoa era Jesus. E ele escreve assim: filhinhos, alegrai-vos no Senhor. Aí ele repete: outra vez vos digo, por que ele repete? Veja só, ele como apóstolo teria todo o direito de reclamar,
dizendo, meu Deus, eu sou apóstolo, estou aqui jogado nesse cárcere, padecendo, que Deus é esse? A igreja de Jerusalém esperava uma carta como essa, amargurada, de um apóstolo amargurado e com direito, né, de se amargurar. Mas não, ele ignora tudo e todos e fala, alegrai-vos no Senhor. Por isso que ela é chamada a carta da alegria. Vamos continuar então, vamos para o nosso teste já. Você já está pronto aí, eu já sei que você já conseguiu ver a matéria inteira, já conseguiu assimilar. Está facinho, são 4 questões. Cada questão vale 0,25 de ponto, para você fazer um pontinho já e garantir o seu 10. Vamos lá? Todo mundo está pronto aí? Já pegaram a caneta, papel para fazer o gabarito? Não esquece de entregar aí, né, para o pessoal. Vamos lá. Escolha e preencha. A carta aos Gálatas é uma A, manifestação da fé, B, apologia apostólica, ou C, defesa da graça. Para você, o que você entendeu aí na lição? A, a carta aos Gálatas, ela é o que para você? Ela é uma manifestação da fé, ok? Ela pode ser também o quê? Uma apologia, né, apostólica, ou ela é a defesa da graça. Veja aí qual que é uma das respostas. Se for a A, coloca um A. Se for a B, coloca um B. Se for a C, coloca um C. Vamos para a pergunta número 2. Assinale a correta. A carta aos Efésios, aqui tem um S, vamos lá, opa, acho que eu andei aqui sem querer, vamos lá. A 2 aqui, já peguei. A carta aos Efésios também é considerada uma carta do quê? Uma carta da prisão, uma carta da teologia ou uma carta da eleição. A carta aos Efésios também é considerada uma carta da prisão, uma carta de teologia ou uma carta de eleição. Se for a A, coloca 2A. Se for a B, coloca 2B. Se for a C, coloca a 3C. Olha aí, essa aqui está muito fácil, hein? Pergunta número 3. Certo ou errado? Paulo foi libertado da prisão em 65 depois de Cristo. É isso mesmo? A, seria certa a resposta, a afirmação? Ou B, estaria errado? Escolha, se for, acha que está certo, coloca 3A. Se acha que está errado, coloca 3B. Última questão. Deixa eu levantar aqui um pouco mais a tela para você ficar melhor de ver. É simultâneo. Por ter escrito 2 vezes, alegrai-vos do Senhor, a carta aos Filipenses é considerada como A, carta da bênção, B, carta da alegria, ou C, carta da satisfação. Se você acha que a resposta A, carta da bênção, coloque 4A. Se você acha que a resposta é a B, carta da alegria, coloca 4B. Ou se você acha que a carta é a carta da satisfação, coloca 4C. Muito bem. Termine aí o seu momento aí de prova, faz os últimos retoques aí e passa para o nosso monitor ou monitora. Ele vai ter o gabarito para corrigir e lançar os seus dados na secretaria. Até daqui a pouco com a aula número 5. Continuando aqui sobre o Novo Testamento. Você está no módulo 1. Nós estamos terminando esse módulo com essa matéria, tá bom? Deus abençoe e até daqui a pouco, se Deus quiser. Como eu sei que Ele quer, até daqui a pouco.